traz pra nós então algumas dicas pra trabalhar o amor próprio, que as pessoas pudessem colocar em prática, que elas pudessem já começar a fazer. Tá. Não tem receita de bolo, né? Que bom Não, se tivesse. não Olha, pessoal, tem. façam isso que o amor próprio vai começar a fluir. Até porque cada um é único, né? Então cada um tem a sua... sabe o que é amor próprio pra si? Pode ser o que pra ti talvez não seja pra mim. Exatamente. Né? Mas existem algumas coisas que a gente pode, né, começar a se perceber. Com base nas nossas necessidades. Então, assim, até eu ouvi no consultório uma frase de uma menina, né? Há 2 semanas atrás, que ela me disse assim, não é errado errar. E eu achei tão profunda essa frase dela, que uma das dicas é isso, assim, a gente vive sempre com culpa de alguma coisa. E carregar culpas é uma forma de a gente não se permitir entrar nesse processo de amor próprio, né? Então, assim, eu errei, teve uma situação que, enfim, que aconteceu comigo, que eu poderia ter tido um comportamento diferente. Ok, poderia, mas com certeza naquele momento que tu agiu daquela forma foi o melhor que tu pôde fazer. Então não cabe carregar a culpa. A culpa não faz sentido, ela não vai te agregar em nada, né? A gente fala muito da constelação que não é culpa, é responsabilidade. Quando a gente altera esse sentimento, esse nome, né? Para de falar, de sentir culpa, de ver, a gente olha só para a responsabilidade que a gente teve naquela situação, né? Em vez de ficar carregando, porque culpa parece que é um fardo que a gente carrega durante a vida e toda, que não né? nos tira do lugar, né? Exatamente, nos paralisa, tipo, ela nos bloqueia. E a partir do momento que tu faz essa mudança de percepção e começa a olhar pra culpa como a minha responsabilidade, qual foi a minha responsabilidade nessa situação que ocorreu? Eu vou olhar e vou dizer, ok, eu fiz, errei, o que eu posso fazer pra melhorar? Se tiver algo, eu posso ir lá fazer, se não tiver nada, é aceitar, né? E bola pra frente, vamos seguir, não vou mais fazer. Isso, Entende? não é errado errar. Exatamente, porque agora eu tive o aprendizado e agora eu vou seguir em frente. Então uma das dicas é essa, tentar não carregar essa culpa, né? Olhar pra situação, enfim, com um olhar um pouco mais leve, com mais carinho para aquilo que aconteceu. Acho que uma outra dica importante é aquilo de aceitar as nossas imperfeições, né? De lembrar que a gente não tem como se comparar com um padrão. Porque quando a gente fala padrão, o que se entende por padrão? Padrão é aquilo que a maioria das pessoas aí é um padrão. Só que se a gente for olhar para a nossa sociedade, por exemplo, o que se entende como padrão de beleza? Por exemplo, mulheres altas, magras, né, sem imperfeições nenhuma, físicas. Só que se a gente for olhar para o real, esse não é o padrão, porque a maioria não é assim, só que se intitulou padrão. Então tá distorcido esse conceito. Então, essa questão de aceitar as nossas imperfeições, de não nos colocarmos em padrões que conscientemente não existem, realmente não existem, né? A questão de conseguir olhar pra gente como um ser em construção também é uma dica, de saber que a gente não tá pronto, né? E que a gente está sempre na tentativa. Aprendendo sempre, né? Sempre, né? Que é o que nos diferencia dos outros seres. Eu acho que não é... Uma vez se dizia assim, o que nos diferencia dos animais é a questão, né, do pensar. Isso. Né? E eu acho que hoje vai muito além do pensar, né? Vai a questão do que eu faço com o meu pensar. O que eu construo a partir disso. Então, é o que nos coloca numa condição humana. E essa busca pelo autoconhecimento, né? De estar sempre se permitindo olhar primeiro para si e depois ao redor, sem entender isso como egoísmo. Então também é uma dica que eu trago, assim.